Olá, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui para dar continuidade nas reposições da aula de Mateus. O irmão Ricardo já começou com a primeira aula e essa daqui é a segunda, tá bom? No total vão ser 6. E que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria da sua palavra, para a gente poder aplicar em nossas vidas. Amém? Então, a gente vai ver aqui Mateus, do capítulo 5 ao 9. Do 5 ao 7 nós temos o Sermão do Monte e do 8 ao 9 nós temos a autoridade do Senhor manifesta. Então vamos ver versículo por versículo, tudo certinho. O Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7. O Sermão do Monte a gente pode dividir ele em 5 partes, nós vamos falar dessas 5. Relacionamento, piedade genuína, como lidar com necessidades básicas, relações equilibradas e a escolha final. Então, a primeira parte é sobre o relacionamento. O tema do Sermão do Monte é o reino do céu. O público-alvo são as pessoas já convertidas, são os cidadãos do céu. Jesus está falando para esse tipo de pessoas. A mensagem que ele deixa é um modelo ético e moral a ser seguido. Aqui eu coloquei 2 imagens, que elas são bem parecidas, né? Aqui Jesus é apresentado como um novo Moisés, dando ao povo uma nova lei. Então a gente sabe, já vimos no Antigo Testamento, Moisés, né, desceu com as tábuas, com os 10 mandamentos escritos em pedra. E aquilo foi o tipo, foi a sombra do que viria a acontecer através de Jesus, que é o antítipo. Então antes, eu até coloquei aqui Jeremias 31, 33, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes imprimirei. Então, antes a lei que foi dada em pedras, né, com Cristo, com a vida de Cristo, ele imprime a lei no coração daqueles que o aceitam, né, e que resolvem seguir esse modelo ético e moral. O Sermão do Monte ele começa com as bem-aventuranças, são 8 no total. Então, bem-aventurados são os felizes, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus coloca aí 8 tipos de pessoas, né, que de alguma forma sofrem, ou os mansos, né, que a gente vê que não é um sofrimento, mas a gente vê os humildes, que são os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, e o que eles alcançarão, o que eles herdarão de Deus por passarem por isso durante suas vidas. Então essa já é a primeira parte do Sermão do Monte. E aí a gente entra ali no versículo 13 do capítulo 5, Jesus fazendo uma comparação dos discípulos com o sal e a luz da terra. Então o sal da terra, o sal ele combate a deterioração dos alimentos. Assim, a influência de um discípulo de Jesus deve combater a decadência moral e espiritual que existe no mundo, né? Então, nós somos chamados para sermos sal da terra nesse sentido. Fazemos a diferença e combatemos aquilo que há de errado no mundo. E a luz, um bom discípulo reflete a luz de Cristo. Então, nós somos também chamados para ser luz do mundo. De modo que não podemos ter uma lâmpada escondida embaixo de uma mesa, embaixo da cama, né? Nós somos luz do mundo para refletirmos a luz de Cristo. Então devemos ficar em lugares onde nós possamos refletir essa luz. Logo nos versículos posteriores, do 17 ao 20, Jesus cumpre a lei. E na apostila vem uma comparação muito legal sobre Jesus cumprir a lei, né? Ela não vem para extinguir a lei, para tirar a lei daquele povo, né? Ele vem para cumpri-la. Então, cumprir significa completar o que já existia, transbordar e ir além da medida. Então, lá na apostila a gente vê que tem um copo meio cheio
E aquilo ali é a lei. Só que o povo precisava de mais do que aquilo, né? Mais do que uma lei escrita. O povo precisava de um modelo que tivesse realmente cumprido aquilo e que aquilo realmente saísse da palavra, saísse da letra, né? E Jesus cumpre toda a lei e ele traz mais, né? Ele ensina que a gente deve ter aqueles ensinamentos no nosso coração e não somente como lei, não fazer aquilo porque aquilo nos está sendo imposto, né? Mas porque é o certo a se fazer. E nos versículos 21 a 48, Jesus completa o que foi dito aos antigos. Então a gente tem uma série de passagens que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo. Então eu fiz aqui um quadro comparativo, né? O que foi dito aos antigos através de Moisés? Não matarás. Então era pecado matar, assassinar, tirar a vida de outra pessoa. E o que Jesus diz, né? Quando ele vem, ele muda um pouco aquilo do que as pessoas achavam que era o certo. Então, ele diz, nem ao menos para se irar contra o próximo. Então, é algo que vem muito antes do assassinato em si. Né? Nem ao menos um sentimento de ira pode ser colocado ali no coração da pessoa. O simples fato da pessoa se irar, ela já está pecando. Então, é para a gente tomar muito mais cuidado com o que o nosso coração, o que a gente tem no nosso coração, na nossa mente, antes de colocar aquilo em prática. Da mesma forma, o segundo exemplo, né, que estava escrito na lei dos antigos, não adulterarás. E Jesus diz, nem ao menos em pensamento. Então, a gente só de pensar no adultério, pensar em alguma forma de adultério, a gente já está errando. Porque primeiro o pecado começa no coração e depois ele vira uma ação, né? Se jurar, cumpra sobre os juramentos, né? Foi isso que foi dito aos antigos. E Jesus diz, nem ao menos jure. Não jurar pelo nome de Deus, não jurar pelos céus. Porque se a sua palavra, se o seu sim é sim, se o seu não é não, você não tem necessidade de jurar por nada. Né? Se você falou que vai fazer, você faz. Se falou que não vai fazer, não faça. Não tem a necessidade de jurar. Diferente do que foi dito aos antigos. Né? Jesus mostra que, através de várias coisas que ele vai observando, como o que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, é mais importante do que simplesmente o que era a lei para aquele povo. Né? Sobre a vingança, eles tinham, né, essa lei de olho por olho, dente por dente. Né? Se eu fiz com você, você pode fazer comigo, você pode se vingar. Mas Jesus ensinou a dar a outra face. Então, perdoar, né? Se alguém te fez algum mal, dê outra face. Você não vai se vingar daquilo. E quanto ao amor ao próximo, eles tinham como regra ali da sociedade deles, né, amar ao próximo e odiar o inimigo. E Jesus disse, ame o inimigo e ore pelos que te perseguem. Essa parte é bem difícil. Essa parte do Sermão do Monte, ela vem de encontro assim com os nossos sentimentos mesmo, o nosso coração, vem de encontro com tudo aquilo que a gente tem de mais ruim dentro de nós, né? Porque Jesus, como está escrito aqui embaixo, né? Ele exclui toda hipocrisia religiosa e dá ênfase para a condição interior dos discípulos. Então ele observa dentro do coração, dentro da mente, como está o coração e a mente dessas pessoas. E não se elas estão observando ou não uma lei, né? Uma lei escrita que foi passada de geração em geração. Aquilo ali não importa mais. O que importa é o que está dentro do coração e o que está dentro da mente das pessoas. Depois a gente começa, né, com a parte da piedade genuína. No capítulo 6, versículo 1, a gente tem a prática da justiça. Não mostrar para os outros para ter galardão junto ao Pai. E aí ele começa a falar sobre dar esmolas, oração, jejum. E todos esses pontos
a gente vê como é importante a gente fazer as coisas em secreto, né? Sobre dar esmolas, por exemplo, está escrito: faça em secreto e teu pai te recompensará. No orar também, ore em secreto. No jejuar, lave o rosto, faça em secreto. Porque às vezes os religiosos, né, as pessoas davam a esmola ali, oravam, jejuavam, sempre querendo mostrar o que estavam fazendo, oravam alto, com palavras difíceis, né? E aí Jesus falou: não é nada disso que deve ser feito, né? Deve ser feito em secreto para o seu pai te recompensar. Sobre a oração dominical, a gente tem aqui nos versículos 9 a 15, é a oração que Jesus nos ensinou a fazer do Pai Nosso. Então, o próprio Jesus ensinou essa oração, não é uma oração que a gente pode usar nos nossos dias. Então, só para resumir aqui nessa parte em amarelo, Jesus ensina a praticar piedade genuína. Diferentemente dos hipócritas, dar esmolas, orar e jejuar devem ser práticas a se fazer em secreto. A promessa de Jesus é que seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E ele repete isso várias vezes nesses versículos aí. Bem, ainda continuando com o Sermão do Monte, nós temos como lidar com as necessidades básicas. Primeiro de tudo, ele começa com tesouros no céu, né? Jesus fala sobre guardar tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. A gente não deve fazer isso, a gente deve guardar os nossos tesouros no céu, né? Fazer as coisas para a obra de Deus e ajudar o próximo, enfim. Tudo pensando em guardar tesouros no céu, porque realmente não vale a pena guardar aqui, né? Depois que a gente morre vai ficar tudo. Luz e trevas. Todo mundo conhece, né, pessoas que reclamam demais. Eu conheço algumas, não vamos comentar aqui, mas pessoas que vivem reclamando, pessoas que só veem o lado ruim das coisas. Esse tipo de pessoas tem olhos ruins, todo o corpo dela está em trevas, né? E se quando temos olhos bons, nós somos cheios de luz. Então, esse é o próximo tópico aí que Jesus fala. Depois disso, a gente tem 2 senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Algumas traduções antigas colocam mamão aqui, mamão que significa riquezas, né? Que é um ídolo. Então, ou a gente serve a Deus ou a gente serve a mamon. Não dá para servir a 2 senhores. E a gente vê a importância de servir a Deus com as nossas riquezas, né? Para isso não se tornar um ídolo no nosso coração. E depois a gente tem a vida ansiosa. Então, tudo isso sobre o mesmo tema, sobre dinheiro principalmente, né? A vida ansiosa. A vida é mais que o alimento, o corpo é mais que a vestimenta, né? Jesus diz que Deus que está nos céus, ele dá o alimento às aves e dá a vestimenta aos lírios do campo, né? Onde já se viu coisas mais lindas do que as roupas de Salomão, né? Então, se Deus dá isso às aves e às flores, às plantas, por que ele não vai dar muito mais para nós que somos seus filhos? Então, para a gente não ter essa vida ansiosa e não se preocupar com as coisas. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém? E temos aqui a reflexão de Romanos 8:32. Então, deixa eu abrir aqui para os irmãos para a gente poder ler Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a gente tem aqui, né? Se Deus enviou o seu próprio filho, né? Enviou a si mesmo e deu o seu sangue na cruz, sofreu por nós. Por que ele não vai dar um alimento, que é uma coisa tão mais simples? Por que ele não vai dar uma vestimenta, que é uma coisa tão mais simples, né? Então a gente só tem que ter fé e saber que Deus vai nos dar. Amém? Relações equilibradas. Ainda no Sermão do Monte, que Jesus falou bastante nesse monte, né? Não julgar. Não julgue com atitude condenatória. Tire a trava do seu olho primeiro. E aí eu coloquei essa imagem aqui bem engraçada, né? Onde um está com uma trava enorme no olho e tirando o cisco do olho do outro.
ao invés de tirar a trave do seu olho. E às vezes a gente é assim, né? A gente tem preconceito, mas não vê o próprio erro da nossa vida. Então, primeiro, antes de julgar, né? Tire a trave do seu olho, e quando for tirar o cisco do olho do próximo, fazer em amor, né? Não com atitude condenatória. Aí depois Jesus fala sobre dar pérolas aos porcos e dar o que é santo aos cães. Aqui ele quer dizer para a gente tomar cuidado com o que a gente dá para quem não merece receber, quem não quer receber, né? Às vezes a gente se preocupa muito, por exemplo, evangelizando uma pessoa e a pessoa não está nem aí, ela não quer receber. O que a gente pode fazer? Orar por ele, orar pela pessoa, né? Não adianta a gente ficar querendo dar mais do que a pessoa pode receber, porque ela não vai dar atenção àquilo, ela não vai dar valor devido àquilo. É como dar o que é santo aos cães ou dar pérolas aos porcos. E do versículo 7 a 12 a gente tem a importância de orar, né? Deus fala para orarmos, sermos persistentes, pedir, buscar e bater. Que aquele que busca, aquele que pede será respondido, que busca encontrará, e o que bate lhe será aberto. Portanto, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. E aqui eu coloquei a imagem de uns pais, né, brincando com seus filhos. Os pais, eles querem o melhor para os seus filhos, né? E se os pais são humanos, que são ruins, são pecadores, eles querem dar o melhor para os seus filhos, imaginem Deus que está no céu, né? Então, a gente só precisa pedir mesmo, ser persistente, pedir, buscar e bater. Jesus coloca aí várias palavras para a gente não se esquecer, né? Seja persistente, peça, busca e bata. E temos a escolha final. Na parte da escolha final, Jesus apresenta sempre duas opções, né? A gente tem a porta estreita e a larga, nós temos a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Então, na primeira parte, a gente tem dois caminhos, né? Essa passagem é muito conhecida, né? Acredito que todo mundo conhece essa passagem. Temos um caminho estreito, onde poucos passarão, é um caminho mais difícil, mas que leva à salvação. E nós temos um caminho largo, onde muitos vão, é o caminho mais fácil de pegar, mas que leva à perdição. Então, que nós possamos nos ater, né, ter atenção mesmo no caminho que a gente está tomando. Amém? Sobre os falsos profetas, nas escrituras a gente vê que existem muitos falsos profetas, né? Pessoas que falam: em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz curas, e que Deus no último dia vai falar, né? Aparta-se de mim, eu nunca vos conheci. Então, essas pessoas, elas viveram experiências sobrenaturais, né? Mas não sabem o que é a espiritualidade verdadeira, né? Então, não tiveram o Espírito Santo de Deus verdadeiramente, e não foi através do nome de Jesus que eles fizeram aquilo, né? Não foi através de Deus. Então, nós temos essa também, né? Essas duas coisas. Jesus usa muito isso, né? Ele usa a porta estreita e a larga, os falsos profetas, né? As experiências sobrenaturais e a espiritualidade verdadeira. Usa os dois fundamentos. É como se fosse falar para uma criança, né? Quando a gente fala para a criança, o que você quer comer, por exemplo, tem várias coisas ali para a criança escolher. A criança vai ficar com dúvida, o que ela vai escolher? Tem tanta coisa. Mas aí a pessoa fala: não, você pode escolher entre essas duas coisas. Você quer comer a banana ou a maçã? Fica mais fácil de escolher, né? Quando são só duas. Então, Jesus usa muito isso. Ele coloca duas coisas diante de nós e a gente só precisa escolher uma delas. É fácil, né? O caminho é difícil, mas a escolha não é tanta. Então, dois fundamentos: casa sobre a rocha e casa sobre a areia. Creio que os irmãos também já conhecem essa passagem. Aquele que construiu a casa sobre a rocha tem um fundamento, né? Tem um fundamento mais preciso,
é quem construiu a sua vida sobre Cristo e sobre os ensinamentos de Cristo. E aquele que construiu sobre a areia foi mais fácil de construir, né? Não precisou fazer um fundamento ali para a casa ficar de pé, mas essa casa logo desmorona, porque não tem a fundamento, não tem a rocha que é Cristo. E, por fim, nós temos o fim do sermão, que as multidões ficaram maravilhadas com tudo aquilo que Jesus tinha apresentado para elas. Por quê? Não só por conta das palavras, mas porque Jesus ensinava com autoridade, né? Como quem tem autoridade, e não como faziam os escribas, os fariseus, né? Os religiosos da época, que ensinavam, mas não viviam aquilo. Então, se você quer ensinar algo, é bom que você tenha autoridade nisso que você ensina, que você realmente possa viver a palavra de Deus antes de querer ensinar alguém sobre ela. Amém? E aí a gente vai agora para a parte das curas, né? A autoridade do Senhor manifesta, que é no capítulo 8 e 9. No capítulo 8 e 9 nós temos várias curas. Eu coloquei aqui 9 curas que aparecem lá, mas a palavra de Deus diz que houveram muitas outras, né? Se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberiam em todos os livros da terra. Mas algumas curas que estão escritas ali são a cura de um leproso, a cura do servo de um centurião, cura da sogra de Pedro, dos 2 endemoniados gadarenos, do paralítico em Cafarnaum, da mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue, da ressurreição da filha de Jairo, cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado. Bem, na primeira cura aqui, eu vou passar rapidamente por elas. Na primeira cura aqui do leproso, nós vimos que Jesus não podia, ninguém podia tocar um leproso, né? Porque ficaria impuro, poderia inclusive pegar a lepra, né? E aqui a gente vê que Jesus tocou no leproso para curá-lo. E ele foi limpo, né? Jesus não tinha medo disso, claro. Depois nós tivemos aqui a cura do servo de um centurião. Essa cura, o que é interessante é que Jesus não precisou tocar na pessoa que estava doente, né? Nem ao menos foi até ela. O centurião pediu que ele curasse e Jesus falou, está curado, sem que Jesus precisasse ir até a pessoa. E aqui Jesus fica encantado em ver a fé do centurião, né? Nem mesmo em Israel ele viu tamanha fé. Aqui ele já abordando os povos gentios, né? Os povos que não são judeus. Aí na cura da sogra de Pedro, a gente vê que assim que ela foi curada, ela já começou a servir, né? Levantou e começou a servir Jesus, foi limpar a casa, foi fazer comida, foi servir Jesus. Então é isso que a gente deve fazer, né? Se a gente está doente, vamos logo levantar, colocar, muda de roupa, vai tomar banho, tira essa depressão, tira a tristeza e vamos servir a Deus, que é isso que vai nos fazer caminhar e continuar de pé. Aí depois a gente tem a cura dos 2 endemoniados gadarenos. Aqui Jesus tira os demônios deles e coloca sobre a vida de porcos, né? Esses porcos se lançam no abismo lá e levando todos os demônios, né? E o povo fica enfurecido porque Jesus fez isso, né? Jogou todos os porcos no abismo. Provavelmente a população ali, tinha alguns cuidadores de porcos e eles perderam os porcos deles, né? Tanto é que, pra gente ver, né? Como às vezes as pessoas têm a atenção no que não importa, né? O que importa mais? Os porquinhos ali, né? Ou a vida de 2 homens? E o povo, acho que ia preferir os porcos, né? Do que ver Deus, ver Jesus curando esses endemoniados gadarenos. Aí depois a gente tem a cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus estava ensinando, né, dentro de uma casa, tinha muita gente assistindo e a única forma do paralítico chegar até Jesus era descendo pelo telhado. Aí os amigos desse paralítico colocou lá, né, o paralítico no meio ali da sala, na frente de Jesus,
E Jesus curou. O paralítico pegou ali a muleta, a cama dele, né, a maca, e saiu andando, feliz da vida. Essa história nos mostra a importância de termos amigos com a mesma fé, né? Quando a gente tem amigos com a mesma fé, eles acabam nos sustentando também, nos ajudando a ficar de pé. Na cura de uma mulher enferma, ela disse que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então ela também teve uma grande fé, né? Não precisava nem tocar nele, nem falar com ele. E o Senhor, quando ele foi tocado, ele disse: de mim saiu o poder. E os discípulos falaram: mas o que tu está falando, né? Tá cheio de gente em volta do Senhor. Aí fala: não, mas de mim saiu o poder, foi diferente. Então a mulher tocou com tamanha fé que seria curada, que de Cristo saiu o poder. Na ressurreição da filha de Jairo, a gente tem Jesus chegando na casa de Jairo, né? A filha já estava morta, já estavam ali os flautistas, né? Que provavelmente tinham sido contratados para poder tocar já e chorar a morte da filha de Jairo. E quando Jesus chegou, ele falou que a menina apenas dormia. E os flautistas e as pessoas que estavam ali chorando riram de Jesus. Eu falo: não, ela não está dormindo, ela morreu, né? O que você veio fazer aqui? Não dá para curar, ela já está morta. E aí Jesus nem deu bola para eles e foi lá e curou a menina. Curou não, e ressuscitou a menina. E aí depois teve mais 2 curas, né? A cura de 2 cegos e a cura do mudo endemoniado. E aqui a gente tem a reflexão de Isaías 53:4, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui Isaías estava profetizando, né? Jesus ainda não tinha vindo, então ele estava falando sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor, que a gente viu que depois foi cumprido em Cristo, né? Então certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então a gente vê que Jesus, ele teve a capacidade de curar todas essas pessoas porque ele levou sobre si mesmo as enfermidades e as dores de cada um deles e as nossas, né? Então se nós estivermos enfermos, doentes, com dores, o próprio Cristo, né? Quando a gente ora no nome de Cristo, isso tem poder, porque Cristo levou sobre ele mesmo as nossas enfermidades quando morreu na cruz por nós. Amém? E aqui, acho que já é o último slide. A autoridade do Senhor manifesta ainda. Ele teve outros feitos, né? Jesus, além de todas as curas que mostra no capítulo 8 e 9 de Mateus, ele também fez essas outras coisinhas aqui, ó. Jesus põe à prova os que querem segui-lo, né? Vem um jovem querendo seguir a Jesus, mas ele queria enterrar os pais primeiro, e Jesus falou: deixa os mortos sepultar os mortos, né? A gente tem que se importar com as coisas da vida, né? Com os vivos, né? Evangelizar os vivos, levar a palavra aos vivos, e os mortos que sepultem os mortos. Jesus acalma uma tempestade e ele diz que os homens não conseguiriam acalmá-la porque eles são homens de pequena fé, né? Então, que nós tenhamos uma fé maior, pelo menos maior que desses homens, né? Se nós tivermos uma fé grande, nós vamos poder até acalmar uma tempestade ou dizer para uma montanha: mude de lugar, né? Mude desse para aquele lugar e a montanha se moverá. Nessa parte aqui a gente tem um versículo bem curto, né? Mateus 9:9, que fala sobre a convocação de Mateus para o ministério. E ali diz que ele era um coletor de impostos e que ele foi chamado para seguir Jesus, e ele seguiu Jesus. Nos versículos de 10 a 13, Jesus come com os pecadores. O povo judeu, eles não podiam comer, por exemplo, com coletores de impostos, pecadores, prostitutas, e Jesus foi contra tudo isso, e ele foi lá e comeu com os pecadores. E ele diz aqui: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento.
Então, quem vai ao hospital é um doente. Pessoa que não tem doença não precisa ir ao hospital. Assim nós, quando nós vimos a Jesus, nós somos pecadores, né? Se nós fôssemos justos, não precisaríamos de Cristo. Mas como somos pecadores, precisamos de Cristo. Então, por isso Jesus comia com pecadores, porque eram exatamente eles que precisavam da presença de Jesus. E por último, dos capítulos 14 a 17, dos versículos 14 a 17, Jesus fala sobre o jejum. Podem estar tristes os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Aqui Jesus fala essa frase porque alguns religiosos perguntavam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, sendo que o jejum era praticado por todos e hoje em dia a gente também jejua, né? Então, por que os discípulos não jejuavam? E Jesus disse, eu sou o noivo, né? Quando o noivo está ali com os convidados no casamento, é para eles comerem, não é para eles ficarem tristes e nem em jejum, né? Então, Jesus tirou esse mandamento ali para os discípulos, porque Jesus estava com eles naquela época, certo? Então, aqui, para finalizar, nós temos o capítulo 9, de 35 a 38, que Jesus ia por toda a parte fazendo bem, e também a seara e os trabalhadores. Então, Jesus percorria cidades e povoados, ensinava, né, a todos nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curava as doenças e enfermidades. E Jesus disse para nós fazermos isso, né? Irmos por todos os campos, todos os lugares, pregar o evangelho, curar quem precisa de cura, né? Evangelizar. Aí ele olha as multidões, elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E hoje em dia também é assim, né, gente? Você olha no seu redor, quanta ovelha sem pastor, quanta gente sem Cristo. Então, as pessoas aflitas, exaustas, com depressão, com ansiedade, todo tipo de doença física e mental, são ovelhas sem pastor. Nós possamos ter misericórdia da vida delas também e evangelizar e falar de Cristo para essas pessoas. E por último, a seara é grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. E que nós possamos ser esses trabalhadores, né, da seara de Deus, porque muitas pessoas estão perdidas. E a gente tem que pedir a Deus, né, orar a Deus para mandar trabalhadores e que nós possamos arregaçar as mangas também e ir e lutar a causa do reino de Deus. Certo? É isso. Obrigada, irmãos. Aguardem a próxima, que vai do capítulo 10 em diante, tá bom? Fiquem com Deus. Senhor abençoe.